Olá, amigas, tudo bem? Bom, a gente vai falar hoje de um tema super interessante que é: posso comer à noite? Jantar à noite engorda? E aí, Nutri? Então, amigas, a questão não é o horário, tá? A questão é o que você vai comer e o quanto você vai comer. Tá. Algumas pessoas vinculam isso por conta de estudos que demonstram que nesse horário a gente está mais relaxado, a gente já não gasta tanta energia e que aí nesse caso a gente vai comer à noite e vai armazenar tudo aquilo que comemos, como se a gente não gastasse energia pelo simples fato de respirar, né? Mas no caso, assim, as pessoas vinculam muito isso, né? Da questão do baixo gasto de energia. Tem um certo fundamento, né? Se a gente for pensar, se você comer em excesso e você está gastando menos, com certeza a tendência é que você acumule um pouquinho dessa energia, né? Certo. Mas quando a gente fala do que comer e o quanto comer, tudo vai depender de como você passou o dia. A gente sabe que o horário da noite a gente já está cansado, a gente correu o dia inteiro. E a tendência é, se eu não me alimentei bem durante o dia, à noite eu quero comer a parede, né? Então então a gente tem que ficar um pouquinho atenta sobre isso. O reflexo do comer à noite, comer com consciência, com dedicação à noite, a gente sabe que é mais complicado. Então, se você estiver fazendo um processo durante o decorrer do dia, à noite você acaba conseguindo fazer melhores escolhas e comer melhor. E o que seria, assim, ideal pra gente comer nesse horário, né? Quais escolhas você diria que são as mais sensatas pra gente comer? O que a gente deve evitar à noite, né? Principalmente, como a gente já falou em outros vídeos, o carboidrato simples, que vai te gerar um pico de açúcar. Então, pão branco, macarrão, pizza, massas em geral, doces, pães, né? Então, o ideal é que a gente evite esses alimentos. Alimentos que são gordurosos ou muito picantes também não é legal a gente utilizar nesse horário para não atrapalhar o sono, né? Então tem todo um processo de digestão relacionado aos alimentos que têm muita gordura, né? Então o ideal é que nesse momento a gente faça uma refeição mais leve. Eu posso, de repente, preparar, quando se fala de planejamento, de repente eu tenho oportunidade de almoçar em casa. Ou, de repente, eu faço algumas marmitinhas para a noite. Então, as opções legais para o jantar, para a gente tentar pensar em algo mais leve, você optar por saladas, você optar por raízes, uma proteína magra. Então, mesmo que seja uma carne vermelha, que seja uma carne mais magrinha, um patinho, um filé mignon, um filé de frango, um peixe. Então você acaba conseguindo deixar essa refeição mais leve, mais completa, porque ela é uma refeição principal, né? Então a gente precisa o quê? Qual a ideia da refeição principal? É que ela esteja com bastante nutriente, o aporte nutricional dela seja diferente das outras que não são principais, né? Então no caso de lanches intermediários. Então nesse caso a gente tem que pensar em refeições leves, uma salada acompanhada de uma raiz, de uma proteína magra, uma sopa, um caldo, acaba caindo melhor. E se for incluir o carboidrato, um carboidrato mais integral? Um carboidrato mais integral, que aí a gente pode pensar no macarrão integral, a gente pode pensar no arroz integral, a gente pode pensar em raízes como uma batata doce, um inhame. No Sudeste isso não é muito forte, no Nordeste você vê o pessoal fazendo isso muito, né? À noite tem aquele café que eles chamam e tem sempre uma raiz presente. Entendi. Bom, então o carboidrato tá liberado? Tá liberado. Tá bom. E outra dúvida, eu não tenho fome quando eu vou dormir. Assim, quando eu tô à noite, eu não tenho muita fome. É interessante eu dormir de barriga vazia? Posso pular essa refeição ou você me sugere alguma substituição? No caso, as pessoas que de repente não conseguem comer, talvez assim, não é nem... ou não sinto fome, ou como alguma coisa e eu sinto que isso me traz um certo desconforto, tende a atrapalhar. Como a gente falou, tem que ficar ligado no que está comendo, porque às vezes essa sensação que você tem de não conseguir dormir bem porque comeu alguma coisa é o que você comeu, né? Então é um alimento que foi gorduroso, errada, né? um alimento rico em açúcar, né? Então isso vai atrapalhar a sua digestão, gera um processo de digestão e nesse caso aí você pode ter uma interferência no seu sono, que não é legal, porque quando você tem uma interferência de sono, você acaba prejudicando a melatonina, que gera aí uma certa resistência à insulina, então vocês têm que ficar ligado nisso também, né? Então você acaba ganhando peso por dormir mal.
Olha aí a informação, então, por isso que a alimentação deve ser mais leve, como a Ci falou, o que eu posso substituir então para não ficar sem comer, para poder demandar o combustível necessário para o meu organismo, mas que seja algo que eu não tenha essa sensação, ou que eu consiga assim comer sem ficar com aquela questão de estufamento e alguma coisa nesse sentido. Então você pode fazer, por exemplo, uma substituição por um lanchinho, né? Então não é porque é um lanche que ele não vai ser saudável. Você pode optar por um bom pão integral. A ideia é que você olhe a lista de ingredientes, avalie se essa lista de ingredientes, o primeiro ingrediente que aparece ali é uma fonte integral. A gente tem conteúdo lá no blog falando sobre isso, vale a pena dar uma olhadinha. Porque é uma coisa que a gente está meio que vendido para a indústria, que a gente acha que está consumindo um alimento de fonte integral e ele só tem acréscimo de fibras. Sim. Então dá uma ligadinha nisso, mas pode ser um bom pão integral, você pode colocar, por exemplo, um queijo branco, uma folhinha de alface, um tomate. Então você vê que é uma coisa simples, leve e que você pode substituir vez ou outra. É claro que é legal a gente pensar nessas refeições que a gente falou mais completa. Sim. Então aquele dia que eu tô muito cansada, aquele dia que eu não tive um tempo para preparar algo, já deixar algo pronto, o lanchinho casa bem. Bom, então tiramos todas as dúvidas. Se a gente não tirou todas as dúvidas, deixa seus comentários. Curte se você gostou, compartilha, conta pra todo mundo que a gente vai adorar esse carinho. Beijo. Beijo, amigas. Obrigada, Nutri. Fala, amigas! Se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta, compartilha, que a gente vai adorar receber o carinho de vocês. Se ficou com alguma dúvida, escreve pra gente. Beijo. Beijo.